TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia! Chegamos mais uma edição do Correio Serrano na TV, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. Também tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente. Conta como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, a capina está em dia, asfalto, paralelepípedo, está tudo em dia, o calçamento aí na sua rua, na sua cidade, está tudo em dia, a saúde como está, segurança pública, as escolas voltam já já, mas como estava a merenda? Já abriu vagas aí para novas turmas na sua cidade? Conta pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais. Hoje, Petrópolis amanheceu com o céu completamente nublado, parecia ontem. A única diferença é que hoje já está ventando pra chuchu, venta muito forte neste momento em Petrópolis. Será que é chuva vindo por aí? Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Trump recua e Estados Unidos retiram a acusação de Maduro chefiar cartel. Você vai ver também que o Instituto Estadual de Olhos realiza mais de 2.000 cirurgias em 2025 no Rio de Janeiro. Mulher Presente chega a quase 500 ações em 4 meses e reforça a proteção às mulheres no estado. E ainda, linhas de ônibus intermunicipais serão licitadas somente em 2027. Você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis estuda novas contratações na educação. E mais, Três Rios cria gabinete de crise para enfrentar calamidades. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque na nossa primeira página. E ali na linha vermelha a gente já vem com a seguinte notícia. Por que tanto receio do Banco Central em abrir a caixa preta da liquidação do Master? Essa é a pergunta, destaque da coluna Magna Vita na página 3. Temos também Sóstenes inicia movimento para barrar propaganda de Lula no Sambódromo. Destaque do Correio Bastidores, assinado por Fernando Molica na página 7. Temos também ali no texto legenda, debandada ministerial começa com Lewandowski. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deve deixar o ministério ainda nesta semana, inaugurando a debandada que deve levar à substituição de pelo menos 20 ministros do governo Lula. Pois é, esse e outros destaques aqui na nossa primeira página, mas agora a gente fala o seguinte. Falando sobre a escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, os Estados Unidos apresentaram nova acusação contra Nicolás Maduro, descartando que o venezuelano seria chefe de uma organização narcoterrorista, mas sim um beneficiário. Vamos conferir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um importante recuo na estratégia contra Nicolás Maduro. O Departamento de Justiça norte-americano retirou da nova versão de acusação a afirmação de que Maduro chefiava o conhecido Cartel de los Soles. Segundo a análise do New York Times, isso representa uma clara mudança de linguagem em relação à acusação apresentada em 2020. Ao longo de 2025, Washington vinha afirmando, então, que Nicolás Maduro comandava este cartel em meio à escalada de tensões com a Venezuela. Essa escalada culminou
nos últimos dias em uma operação militar jamais vista na capital Caracas, que resultou na prisão de Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores. Com a nova denúncia, Maduro deixa de ser acusado como chefe de uma organização narcoterrorista e passa a ser responsabilizado por participar, proteger e se beneficiar de um esquema de corrupção ligado ao tráfico de drogas. Lembrando que, mesmo assim, ele continua respondendo a 4 acusações relacionadas ao narcoterrorismo. Esta operação norte-americana foi bastante desdobrada e falada aqui no país, tanto parte da direita, que aplaudiu e comemorou esta prisão de Nicolás Maduro, que foi levado a Nova York, e quanto boa parte da esquerda criticou duramente a invasão norte-americana ao país latino-americano. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. Voltamos então a ver os destaques do nosso jornal impresso. Vamos para a nossa página 22, lá no Petropolitano, ver o que é destaque por lá. Eu falei sobre educação há pouco e aqui a principal notícia: Petrópolis dá início ao cadastro para vagas nos centros de educação infantis da cidade. O município adotou o sistema de agendamento obrigatório. Então, olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês, porque a Prefeitura de Petrópolis abriu na segunda-feira, dia 5, o período de cadastro para vagas nos centros de educação infantil da cidade. O processo, que se estende até o dia 15 de janeiro, é voltado para crianças de 0 a 5 anos e faz parte de uma estratégia contínua da gestão para garantir o acesso à educação básica de qualidade e a ampliação da oferta de vagas na rede pública municipal. Atualmente, a rede já conta com mais de 34 mil estudantes matriculados. Vamos ver o que é destaque ali do lado também, nas Petropolitanas. Ali fala que Petrópolis registra alta adesão ao sistema de emissor nacional da nota fiscal de serviços eletrônicas. Pois é, porque mudou, né? Então, após o encerramento do sistema municipal Nota Imperial, no dia 31 de dezembro, a Prefeitura de Petrópolis já tem acompanhado de perto essa transição para esse sistema emissor nacional da nota fiscal de serviços eletrônica. Somente nos 4 primeiros dias de janeiro foram emitidas mais de 4 mil notas. O ritmo acelerou significativamente entre os dias 5 e 6, alcançando aí a marca de 9.506 emissões, totalizando 13.807 documentos fiscais processados no novo padrão obrigatório para 2026. Diferentemente de outros municípios, diz a Prefeitura de Petrópolis, que outros municípios relatam dificuldades e alta demanda de suporte, mas a nossa cidade colheu os frutos de um planejamento antecipado. O guia de migração continua disponível no portal oficial da Prefeitura. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis fez antes, um guia de migração para as pessoas, para os trabalhadores ali, para as empresas, elas irem se acostumando com essa transição. Então já chegaram agora no início de janeiro, no início de 2026, já sabendo como funciona esse sistema nacional de nota fiscal. Aqui também nas Petropolitanas fala ainda de ilusão ao consumidor. Pois é, em 2025 o governo federal anunciou uma mudança na composição da gasolina, elevando em 3% a mistura de etanol no combustível a partir de junho. À época, a medida foi justificada como uma forma de reduzir a poluição e a dependência de combustíveis fósseis, além da promessa de que o preço da gasolina poderia cair cerca de 20 centavos por litro para o consumidor. Em Petrópolis, no entanto, a expectativa de redução não se confirmou e os motoristas não perceberam queda significativa nos preços praticados nos postes. Pois é, é sempre assim, quando a Petrobras anuncia algum aumento nas refinarias, os postos que ainda nem pagaram esse preço novo, ainda está com combustível antigo, os postos, pelo menos daqui de Petrópolis, eles são os primeiros
a reajustarem os preços, a aumentarem os valores da gasolina aqui nos postos da cidade. Agora, quando a gente fala de redução, o consumidor, o motorista, fica só a ver navios, porque não tem redução nenhuma nunca. Vamos ver o que é destaque agora na nossa página 23? Lá fala que Vale das Videiras pode receber esgotamento sanitário. Comitê Piabanha desenvolve um projeto aí estimado em R$250 mil. O Comitê Piabanha está desenvolvendo estudos para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário no Vale das Videiras, em Petrópolis. A iniciativa tem como objetivo ampliar o saneamento básico, proteger os recursos hídricos, melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer a infraestrutura da região. Ótima proposta! E logo ali embaixo, ainda nessa página, Petrópolis fecha 2025 com crescimento expressivo no turismo. A gente tem falado muito isso, a gente falou bastante sobre esse crescimento do turismo aqui, o balanço de 2025 do turismo, e aqui na nossa página 23 do nosso impresso, a gente tem uma matéria completa também. E para 2026 já foi lançado o calendário unificado de eventos com mais de 120 atividades previstas, reforçando aí o compromisso da gestão com a continuidade e expansão das ações. A gente sabe que Petrópolis tem uma vocação turística enorme, porque a gente tem todos os tipos de turismo. A gente tem o turismo histórico, a gente tem o turismo gastronômico, o turismo religioso, o turismo de negócios, o turismo de aventura. É turismo para todos os gostos. E é claro, quando chega o inverno, que é a alta temporada aqui em Petrópolis, na verdade, se falava, né, muito, né, de alta temporada em Petrópolis no inverno, mas agora eu acredito que todas as temporadas são altas aqui na cidade, porque no inverno a gente tem todo o charme, né, da cidade imperial, mas no verão também tem muito o que fazer aqui na cidade. Vamos ver o que é destaque na nossa página 24. Lá fala de que Nova Friburgo conclui serviços de manutenção e também tem as notícias ali do Correio Serrano. Mas lá na nossa página 25 tem uma reportagem que eu gostaria de dar destaque, porque fala que Teresópolis esclarece a readequação de contrato com o Hospital das Clínicas. Isso porque a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou uma nota oficial em resposta às informações publicadas pelo Hospital das Clínicas de Teresópolis sobre a possível redução dos serviços prestados pelo SUS. Segundo o Executivo Municipal, a readequação do contrato com o hospital não significa necessariamente redução no atendimento à população usuária do SUS. E aí, quem mora em Teresópolis, quem precisa de atendimentos no SUS, fica mais aliviado. A Prefeitura de Teresópolis falando sobre isso. E agora vamos às notícias mais em âmbito do estado do Rio e nacionais, porque começou a liberação do saque aniversário do FGTS agora em 2026. Trabalhadores que fazem aniversário em janeiro e aderiram à modalidade já podem retirar os valores desde o início do mês. O saque segue um calendário escalonado ao longo do ano e pode ser feito de forma digital ou presencial. Inaugurado em abril de 2025 pelo Governo do Estado, o Instituto Estadual de Olhos em Senador Vasconcelos, no Rio de Janeiro, já se tornou referência no atendimento oftalmológico pelo SUS. Em pouco mais de 7 meses, a unidade realizou 2.084 cirurgias de catarata e glaucoma, além de 120.072 exames e 17.000. Essa reportagem é a próxima. A gente vai ver agora a reportagem do saque aniversário do FGTS 2026, que já começou a ser liberado. Vamos conferir. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já podem se organizar para os pagamentos de 2026. Quem nasceu em janeiro teve o valor liberado a partir do dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do mês.
O saque aniversário permite a retirada de parte do saldo do FGTS todos os anos no mês de nascimento do trabalhador. O dinheiro fica disponível por até 90 dias e pode ser sacado pelo aplicativo do FGTS ou presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Tem direito ao saque aniversário os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS e que aderiram previamente à modalidade. Quem não fez a opção continua automaticamente no saque rescisão, que é o modelo tradicional. O calendário de 2026 prevê liberação a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 3 meses para o saque. Caso o valor não seja retirado dentro do prazo, o dinheiro retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser sacado no ano seguinte. O resgate pode ser feito de forma digital. Basta acessar o aplicativo FGTS com a conta gov.br, selecionar a opção Saque Aniversário, indicar uma conta bancária e aguardar o depósito. Criado em 2020, o saque aniversário é opcional. A principal diferença em relação ao saque rescisão é que, em caso de demissão sem justa causa, quem opta pela modalidade não pode sacar o saldo total do FGTS, tendo direito apenas à multa de 40%. O valor liberado varia conforme o saldo disponível, com alíquotas que vão de 5% a 50%, acrescidas de uma parcela adicional fixa. E agora sim a gente vai ver a reportagem que fala do primeiro hospital da rede estadual dedicado exclusivamente ao atendimento oftalmológico pelo SUS, que já apresenta números expressivos de atendimento. Em pouco mais de 7 meses de funcionamento, o Instituto Estadual de Olhos, na Zona Oeste do Rio, realizou mais de 2.000 cirurgias de catarata e glaucoma, o que reduziu a fila de espera e devolveu qualidade de vida para os pacientes de todo o estado. Inaugurado em abril de 2025 pelo governo do estado, o Instituto Estadual de Olhos em Senador Vasconcelos, no Rio de Janeiro, já se tornou referência no atendimento oftalmológico pelo SUS. Em pouco mais de 7 meses, a unidade realizou 2.084 cirurgias de catarata e glaucoma, além de 120.072 exames e 17.107 consultas ambulatoriais. O que a gente tem buscado é levar exames e atendimento para a população, para a próxima população, que ela caminhe menos até os seus exames, que ela consiga ser regulada por uma unidade onde ela possa ter o seu tratamento integral. Ela entra para aquela unidade, ela faz os exames, fica pronta de uma área de especialidade, que é a área de oftalmologia. A gente tem pouca oferta no estado, mas para a Zona Oeste e para todos os outros municípios próximos, também vão poder chegar até aqui com mais rapidez. Com investimento de cerca de 6 milhões de reais, o hospital conta com equipamentos de ponta para exames como tomografia, ultrassonografia e mapeamento de retina. A capacidade mensal é de até 800 consultas e 330 cirurgias, sendo a maioria voltada para o tratamento da catarata, uma das principais causas de perda de visão, especialmente entre idosos. O paciente entra e ele vem aqui num dia só, faz vários exames, como tomografia óptica, como um exame de retina, como tomografia, que a gente num privado teria um mês para marcar. Aqui ele chega, entra, faz no mesmo dia, já sai com o seu laudo, com o seu diagnóstico, para poder o tratamento ser efetivo, se cirúrgico ou se não cirúrgico. Mesmo dia ele já sai com atendimento integral, organizado para a sua visão futura. Desde a inauguração do Instituto, já foram realizados mais de 120.000 exames, mais de 17.000 consultas e mais de 2.000 cirurgias. O espaço amplia o acesso da população ao diagnóstico e ao tratamento, com atendimento totalmente pelo SUS. O objetivo é tratar da melhor maneira, mais ágil e resolutiva a ação da oftalmologia. A gente tem o objetivo de ser um instituto de referência para o estado, uma referência para todo o estado do Rio de Janeiro, trazendo a população com a melhor indicação, com o melhor tratamento, com a melhor aparelhagem que a gente tem para todo o setor público do Rio de Janeiro. O Instituto Estadual de Olhos tem quase 1.000 metros quadrados de área construída, com sala cirúrgica, 7 leitos de recuperação pós-operatória e consultórios para exames e consultas. A unidade conta com 25 médicos e 23 profissionais de enfermagem. As cirurgias são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Para o governo do estado, a ampliação desse tipo de atendimento representa um avanço importante na redução da fila por cirurgias oftalmológicas e na melhoria da qualidade de vida de milhares de pacientes. Muito bacana. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vai ver que o governo do Rio intensifica a Operação Barricada Zero e reforça o enfrentamento ao crime organizado. E mais, o governo do estado divulga mais de 1.000 oportunidades de trabalho nesse início de ano. A gente volta já.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta.
E o governo do estado do Rio intensificou na última terça-feira a Operação Barricada Zero, com ações simultâneas em comunidades da capital, da Baixada Fluminense e também da região metropolitana, reforçando o enfrentamento ao crime organizado. A operação tem como objetivo restabelecer acessos, ampliar a mobilidade urbana e reduzir o controle territorial exercido por organizações criminosas. As frentes de trabalho atuam de forma contínua e não se limitam à retirada pontual de barricadas. O Estado mantém monitoramento diário das áreas atendidas para impedir a reinstalação dos bloqueios e garantir a manutenção das vias desobstruídas. As áreas de atuação desta terça-feira foram definidas pelo Gabinete de Segurança Institucional do Rio e abrangem comunidades de 4 municípios fluminenses. As equipes trabalham nas cidades do Rio de Janeiro, Mesquita, Queimados e Itaboraí. Iniciada em 24 de novembro, a Operação Barricada Zero já retirou mais de 6.600 toneladas de barricadas. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional do Rio de Janeiro, a ação reúne Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões e equipamentos hidráulicos para agilizar os trabalhos e garantir mais segurança e mobilidade à população. A Operação Mulher Presente do Governo do Estado do Rio registrou 471 ações nos primeiros 4 meses de funcionamento e fortalece o acolhimento, a proteção e a orientação de mulheres em situação de vulnerabilidade em diferentes frentes de atendimento. Olhem só. Integrado ao programa Segurança Presente, o projeto atua de forma permanente na Tijuca, na zona norte da capital, e oferece assistência às mulheres vítimas de violência, orientação jurídica, encaminhamento à rede de apoio e ações de prevenção. Desde o início da operação, foram realizados 22 encaminhamentos para a Delegacia de Atendimento à Mulher. No período, a atuação das equipes também resultou em 6 prisões, incluindo ocorrências em flagrante. O programa acionou ainda o plantão judiciário, a Delegacia da Criança e do Adolescente, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher para garantir suporte contínuo às vítimas. Na prática, a Operação Mulher Presente garante que nenhuma mulher enfrente a violência sozinha. O atendimento começa no acolhimento inicial, passa pela orientação e registro da ocorrência e segue após a denúncia com acompanhamento psicológico, jurídico e social. Segundo o governador Cláudio Castro, o programa mostra que a segurança pública também é cuidado, acolhimento e presença. Ele destacou que em apenas 4 meses, os números comprovam a eficácia da política, que deve continuar sendo ampliada no Estado. A base da Operação Mulher Presente funciona diariamente das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Além dos atendimentos presenciais, as equipes realizam ações externas, palestras, campanhas educativas e distribuição de kits de higiene e alimentos. A atuação do programa é estruturada em 5 eixos: segurança, saúde, família, capacitação profissional, emprego e renda. A equipe é formada por policiais militares capacitadas para o acolhimento humanizado, que incentivam a denúncia, realizam ações preventivas e acompanham as vítimas em todo o processo. Na área da saúde, o programa mantém parcerias com a Universidade Estácio de Sá para atendimento psicológico e com a Universidade Veiga de Almeida para o atendimento odontológico. O cuidado se estende também aos familiares, que inclui os filhos das mulheres atendidas. No eixo de capacitação e emprego, a base oferece oficinas de empreendedorismo, confecção de currículos, balcão de vagas e articulação com empresas privadas, o que amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda. E o governo do estado está divulgando esta semana mais de 1.000 oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. As oportunidades estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, estão sendo oferecidas 280 posições com carteira assinada, distribuída pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Na região metropolitana, há oportunidades com remuneração entre 2 e 3 salários mínimos para os cargos que exigem ou não experiência anterior. Para pessoas com deficiência, são oferecidas 80 vagas para diferentes funções e remunerações. Para quem está em busca de trabalho no Médio Paraíba, estão disponíveis 27 oportunidades de emprego, e essas vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, e algumas delas chegam a até 3 salários mínimos de remuneração. Já na região serrana,
foram captadas 38 vagas com remunerações de 1 a 2 salários mínimos. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 51% das vagas não exigem experiência e são do setor de comércio. E por nível de escolaridade, 54% pedem ensino médio e 43% o ensino fundamental completo. O governo do estado reforça que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os números de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 909 vagas, 120 ofertadas pela Fundação Moody's e 789 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Mais detalhes sobre as vagas podem ser encontrados nos sites das instituições. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar sobre futebol, vôlei e tênis. Começamos aqui falando no futebol, especificamente sobre o que aconteceu no mercado de transferências até o momento. Na última edição nós já comentamos algumas dessas movimentações e agora nós vamos expandir ainda mais. E nós vamos falar um pouquinho dessa movimentação separando por clubes. O primeiro deles, o Fluminense. Hugo, eu acho que o Fluminense tem feito um mercado muito oportuno, como a gente tinha comentado, e um pouco ousado. O Fluminense tem buscado jogadores dos rivais, né? Tentou o Marlon Freitas, agora está em busca do Savarino, tem o ok dos dois clubes e agora espera o ok do próprio jogador, né? Eu também acho o seguinte, quando os clubes já estão acertados, existe já uma movimentação do staff dos jogadores, e quando os clubes se acertam, quer dizer que o jogador, pelo um mínimo de ok ou iria, já tem do jogador. Mas eu acho até um pouco estranho o Savarino, que é um ídolo da torcida do Botafogo, ir para um rival dessa forma. E assim, eu acho que agora em relação já ao um jogador anunciado, que é o Arana, eu acho que é um grande acerto da diretoria do Fluminense. Também acho uma boa, um bom jogador, o jogador ali para disputar a posição com o René, que apesar de não ser o nome mais badalado, tem uma importância muito grande para esse time do Fluminense e agora o Fluminense está qualificando cada vez mais seu elenco. O Fluminense sempre teve um bom time, mas agora tendo um elenco qualificado, a situação tende muito a melhorar. E também a gente, voltando no tópico que você falou sobre o Savarino, realmente é uma movimentação ousada, tentando buscar um jogador do time rival, um rival estadual, e é uma movimentação bem interessante. O Savarino é um grande jogador, teve um 2025 ruim, mas ainda é um ótimo jogador de futebol. E depois, quando a gente chegar na parte do Botafogo, a gente comenta mais sobre esse mercado, mas a situação está meio estranha ali e a gente vai continuar acompanhando essa parte. Mas um outro nome que você falou de ousado, que eu diria que também se encaixa muito bem nessa parte, é outro jogador do Atlético Mineiro, além do Arana, que é o Hulk, um grande ídolo do Atlético Mineiro, um dos maiores ídolos da história do clube e parece que está se encaminhando para mudar de endereço e vir aqui para o Rio de Janeiro para jogar no Fluminense. Eu já ouvi muitos atleticanos falarem que ele está junto ali com o Reinaldo, né, que eu acho que é o maior ídolo aí, pelo menos parte da torcida considera. E eu acredito que, minha opinião sincera, eu não acho que o Hulk vá largar o Galo assim dessa forma. E até pelas propostas que o Galo apresentou, um documentário, uma estátua na Arena MRV, e enfim, provavelmente um bônus muito alto de desempenho. E o Hulk tem um salário muito alto, não sei se o Fluminense tem dinheiro para isso. Realmente é um jogador muito qualificado, recebe muito bem por conta dessa sua qualificação. E também um outro ponto que eu queria destacar sobre a situação do Hulk, Jonathan, é que eu acho que o Hulk é um jogador que é 75-25. Tem 75% de chance de dar muito certo no Fluminense, mas a gente também não pode negar que é um jogador que já tem uma idade avançada. O 2025 do Hulk não foi um ótimo ano dele, principalmente levando em consideração o que foi ele nos outros anos pelo Atlético Mineiro. É verdade. Então tem que levar isso em consideração, sim. Tem que levar esse ponto em consideração. O Hulk tem tudo para ser uma ótima contratação, caso venha para o Fluminense, caso faça esse movimento que até é um pouco chocante. Mas tem que levar em consideração
essa outra parte que ainda, é claro, como com qualquer outro jogador, existe esse risco de não dar certo. Eu também acho. E uma outra coisa é que eu acho que a aposta, né, da diretoria do Fluminense é muito voltado nos atacantes que já tem. Everaldo, John Kennedy e o Germancano. O Germancano eu não boto muito nessa conta, porque passou a temporada lesionado, mas o Hulk é 1000 vezes melhor que Everaldo e John Kennedy juntos. Então acho que passa por isso também. E falando sobre atacante, aí a gente vai ali para um time que fica bem próximo do time do Fluminense. Vamos falar sobre Flamengo, que não está tendo tanta movimentação no mercado de transferência, porque já tem um time muito qualificado, né? É verdade. Aí quando tenta mexer, tenta ir logo num dos principais jogadores do país, que é o Caio Jorge, muito novo, muito qualificado, um ótimo jogador, foi um dos principais destaques do Brasil nesse ano de 2025, e o Flamengo estava tentando contratar, fez proposta, envolveu o jogador, envolveu mais de 30 milhões de euros, mas o Cruzeiro permaneceu irredutível e aparentemente o Flamengo desistiu dessa negociação que, eu vou ser muito sincero, se o Caio Jorge fosse para o Flamengo, ficaria ainda mais complicado jogar contra esse time. O time do Flamengo, como você falou, é muito forte, então não tem muito o que mexer no time. É um time acertado pelo próprio Felipe Luiz e, assim, eu acho que o Caio Jorge, ele até seria um encaixe quase que perfeito ali pro Flamengo, porque ele é móvel, né, não é igual o Pedro, que é um centroavante, aquele centroavante de área. Apesar do Pedro ter muita técnica, né, de ser móvel, eu comparo muito ele ao Fred. Era um jogador muito grande, mas que tinha muita técnica nos pés. Por exemplo, um jogador grande de área, assim como o Pedro, é o Verratti, mas que não tem tanta técnica nos pés, por exemplo, como o Pedro ou o Fred. Mas eu acho que o Caio Jorge seria um encaixe perfeito ali pro time do Flamengo. E eu até li recentemente, né, em matérias de setoristas, que o Cruzeiro achou um assédio muito grande do Flamengo em cima do Caio Jorge, mas eu acho que é natural, um movimento natural de mercado. O Flamengo tem muito dinheiro, é um time muito forte, um time rico do futebol brasileiro, querendo contratar um jogador de um outro time rico, que é com o Pedrinho BH. É verdade. E como você falou, eu acho que seria também um encaixe perfeito para um jogador móvel, um jogador muito rápido, todas as características que esse time do Flamengo tem nesse exato momento, esse Flamengo do Felipe Luiz. E também diria que ele se encaixaria muito melhor do que os outros atacantes que estão no plantel. Você já citou o Pedro, mas o Pedro passou parte da temporada lesionado, teve algumas polêmicas envolvendo o Felipe Luiz, e muitas das vezes o técnico flamenguista optava ou pelo Bruno Henrique ali, que fez um ótimo papel, ou pelo Plata, que é um jogador que eu acho que já não tem um nível desse clube do Flamengo, desse time atual do Flamengo, então acho que qualificaria ainda mais. Porém, aparentemente não vem o Caio Jorge já é um caso meio encerrado no Flamengo. E saindo do Flamengo, vamos agora falar sobre o Botafogo, que está nessa situação um pouco estranha. Teve transfer ban, está sob efeito de transfer ban, está tendo essas saídas, teve o Savarino, teve o Marlon Freitas, que foi para o Palmeiras também, dois grandes ídolos, que um já está confirmado e outro parece que vai sair. E também tem, inclusive, negociações e especulações falando sobre o Alexander Barbosa, um dos principais zagueiros do país nesses últimos anos, que também, aparentemente, ele tem chance de sair do clube. E, no meio disso tudo, o Botafogo, na segunda-feira, do nada, anunciou o jogador Lucas Vidalba, que, pelo que eu vi falando, falando que, na verdade não, esse vem lá de fora. O do Cruzeiro é volante, esse, se eu não me engano, é ponta. É um jogador rápido, mas um jogador para esse time do Botafogo que muitas das vezes contrata uns nomes um pouco desconhecidos, mas que chegam lá e surpreendem porque tem muita qualidade. Eu acho que o scout do Botafogo ele é muito assertivo nessas contratações que ninguém espera, né? E isso é fruto de um bom trabalho que o Botafogo tem de scout. A gente pode ver esse time de 2025 do Botafogo, claro, não é igual ao de 2024, que era quase um galáctico, né? Um time galáctico, né? Do Botafogo, mas eu acho que nesse ano, o Botafogo encontrou algumas peças importantes e até com o filho do Ancelotti conseguiu ter um bom encaixe com jogadores que não eram tão conhecidos. Por exemplo, o Arthur Cabral, apesar de ser um jogador sempre no radar do Corinthians, ele há uns anos já aparecia no mercado de transferências brasileiro. Do nada, o Botafogo foi lá e contratou. Exatamente, tem esse lado do Benfica, inclusive. Exatamente. Então acho que o Botafogo tem esse poder de scout e tem o dinheiro. Apesar das questões financeiras aí do John Textor e muitos problemas, mas uma outra contratação que o Botafogo está negociando é do Andrew. Exatamente. O Andrew, que é um goleiro, mais um goleiro para esse time do Botafogo, que está tendo esse problema com goleiros, inclusive. Impressionante. Tem o Neto lesionado, tem alguns goleiros qualificados mais lesionados, e o Botafogo está buscando mais uma opção para essa posição, que é uma posição tão importante.
E agora partindo para o Vasco, o último clube que a gente vai falar especificamente na edição de hoje. Vasco tem a contratação muito bem encaminhada do Johan Rojas, um meio armador, uma posição importante, que todo time tem que ter mais de um, inclusive. Com certeza. O Vasco atualmente tem o Felipe Coutinho ali, que é o titular dono da posição, e o Matheus França, que é assim, muito contestado pela torcida, e está buscando mais esse jogador, que é um jogador promissor, é um jogador que tende a dar um gás diferente para esse time do Vasco, para essa opção. E também tem um reforço caseiro do time do Vasco, que é o Carlos Cuesta, que estava emprestado até o final do ano passado, final de 2025, e teve o seu empréstimo renovado pelo Vasco da Gama, então mais um ano com esse zagueiro colombiano ali jogando ao lado do Robert Renan. Eu acho que o grande reforço mesmo é o Carlos Cuesta, que fez pelo menos um bom um meio de temporada para o fim, né, que ele chegou ali no meio da temporada, e teve um encaixe bom com o Robert Renan. É um zagueiro de saída, que é o tipo de zagueiro que o Diniz gosta muito, e eu acho que esse é o grande reforço. Em relação ao Rosa, é uma aposta, né? Uma promessa do futebol sul-americano, então é aquele jogador que vai ali revezar com o Felipe Coutinho. Exatamente. E agora partindo para outros times que a gente não vai falar especificamente, mas vamos falar algumas movimentações que foram notáveis nesse ano já. A gente tem, é claro, o Gabigol saindo do Cruzeiro, indo para o Santos. O Tite não deu nem chance, teve que tentar jogar. É verdade. Já teve essa movimentação. Aí a gente tem o TT saindo lá do futebol europeu, voltando aqui para o Grêmio, uma contratação bem interessante mesmo. Contratação mais cara da história do Grêmio. Exatamente, um jogador muito interessante, jogador rápido, jogador forte. Acho que é uma ótima contratação desse time do Grêmio. Aí também a gente tem uma negociação, que essa daqui ainda não está confirmada, que é o Gerson possivelmente indo para o Cruzeiro. Contratação perfeita se acontecer para esse time do Cruzeiro. Elevar o time assim no nível Elevar absurdo. muito o time. Inclusive o Cruzeiro joga com os jogadores na posição ali, naquela função que o Gerson fazia. Então seria uma contratação bem interessante. A gente já comentou sobre o Marlon Freitas e para finalizar agora no futebol europeu, movimentação dentro do futebol europeu, mas que é claro, envolve todo o Brasil, que é o Endrick, que saiu do Real Madrid, foi por um meio de um empréstimo para o time do Lyon, que inclusive era envolvido ali com o John Textor, para ter mais oportunidade, para ter mais tempo de jogo. Acho um movimento muito acertado também, porque o Endrick é um grande talento e não pode ficar no banco, né? Precisa jogar para poder ter oportunidade, para poder se desenvolver. Eu acho que foi um movimento acertado de quem cuida da carreira do Endrick, do próprio Endrick, né? Claro que isso passa pelo jogador, mas isso é muito mais movimento do staff. Então, acho que no Lyon ele acho que vai ter mais oportunidade. Mas agora saindo dos campos, indo para as quadras, o vôlei brasileiro segue no topo do mundo. Em um ranking divulgado pela Volleyball World na última semana do ano passado, a ponteira Gabi Guimarães foi oficializada como a segunda melhor jogadora em 2025. O anúncio, feito de forma gradativa pela entidade, colocou a capitã da seleção brasileira à frente de estrelas como a levantadora italiana Alessia Orro, que fechou o pódio em terceiro. E continuando nas quadras, mas saindo do mundo do vôlei, a temporada 2026 não começou da forma sonhada por João Fonseca. O carioca, de 19 anos, sentiu uma lesão na lombar e não vai participar do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O cabeça de chave número 6 do torneio e o número 24 do mundo iria estrear no último domingo contra o americano Rayleigh Opelka. Jonathan, a gente tem 2 pontos, né? Infelizmente, o João Fonseca não pôde estrear, vai ter ali, muito provavelmente, uma perda de posições no ranking, mas, felizmente, a gente tem esse reconhecimento da Gabi no mundo do vôlei, um movimento muito importante, um reconhecimento muito importante para uma grande atleta. Eu acho que o caso do João Fonseca, daqui a pouco ele recupera, ele é um grande atleta, tem um talento assim enorme, uma coisa impressionante. Em relação a Gabi Guimarães, é uma grande atleta, uma grande jogadora de vôlei e o Brasil sempre tendo bons representantes no esporte. É verdade. E com essas informações nós encerramos essa edição aqui do Correio Esportivo. Até a próxima. E você vai ver depois do intervalo que linhas de ônibus intermunicipais serão licitadas somente em 2027. E mais, 3 Rios cria gabinete de crise para enfrentar calamidades. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né?
E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos? As linhas de ônibus intermunicipais do estado do Rio só serão licitadas a partir de 2027. Até lá, o Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO-RJ, prorrogou os prazos de vistorias e de documentos obrigatórios para os veículos que operam o sistema, garantindo a continuidade do serviço. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 30 de dezembro de 2025. O ato estende até o dia 31 de dezembro de 2026 a validade do certificado de registro de veículo e do certificado de segurança veicular, ou o laudo de inspeção técnica, para ônibus com mais de 5 anos de uso, desde que aprovados em vistoria do DETRO-RJ. Também foi prorrogado o prazo do certificado de autorização de tráfego para veículos já registrados no órgão. A prorrogação ocorre enquanto o governo do estado avança na reestruturação do transporte intermunicipal, que hoje funciona em regime de permissão e deve migrar para o modelo de concessão, com contratos de até 15 anos. Quase todas as cerca de 1.100 linhas intermunicipais do Rio devem ser incluídas na futura licitação, dividida em 12 lotes operacionais. O novo sistema prevê ônibus refrigerados, frota mais nova, uso de GPS, câmeras e computador de bordo. Petrópolis integra o lote 4, com 51 linhas intermunicipais, sendo 20 atendendo diretamente o município e ligando a cidade a regiões como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Santa Cruz da Serra. Segundo o DETRO-RJ, a medida mantém as linhas em operação, com fiscalização ativa até a implantação definitiva do novo modelo. E a Secretaria de Educação de Petrópolis informou que algumas medidas estão sendo adotadas com o objetivo de reduzir a dependência do modelo de terceirização da rede municipal de educação. A pasta afirmou que tem feito chamamentos de aprovados no último concurso público para ocupar vagas que hoje são preenchidas por RPAs e trabalhadores terceirizados.
A informação surgiu após críticas da vereadora Júlia Casamasso do PSOL sobre os altos valores gastos com a terceirização da rede municipal de ensino de Petrópolis. O Correio questionou a Secretaria de Educação sobre o caso e a pasta informou que está realizando chamamentos de aprovados no último concurso público para ocupar vagas atualmente preenchidas por recibo de pagamento autônomo, os RPAs, e trabalhadores terceirizados. A Secretaria de Educação ressaltou que o objetivo é reforçar o quadro efetivo da rede municipal. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, um estudo para contratação por processo seletivo está em andamento. Nesse caso, seriam para cargos que não foram contemplados no último concurso, mas que são necessários para o funcionamento das unidades escolares. Apesar dos estudos e chamamentos por parte da Secretaria, a administração municipal confirmou que parte dos serviços vai continuar terceirizado. De acordo com a pasta, a terceirização vai ser mantida apenas para funções específicas, que não existem na estrutura de organização da Secretaria. Segundo a vereadora Júlia Casamasso, o contrato de terceirização tem um alto custo para o município. Contrato que custa anualmente aos cofres públicos 107 milhões de reais, com uma empresa que desrespeita de forma corriqueira os direitos trabalhistas. Em um balanço divulgado pelo município, em 2025, consta que foram realizadas 803 convocações para processo admissional e 494 profissionais foram nomeados e já estão atuando. Entre eles, 314 foram para professores da educação básica e 180 para a educação infantil. E a Prefeitura de Três Rios criou um gabinete de crise para reforçar o enfrentamento a situações de emergência e calamidade no município. A medida foi oficializada por decreto e tem como objetivo coordenar ações rápidas e integradas para proteger a população. A Prefeitura de Três Rios instituiu o Gabinete de Crise para a gestão de situações de proteção e defesa civil. O grupo terá caráter temporário e extraordinário e será ativado sempre que houver situação de risco, emergência ou calamidade pública reconhecida ou iminente ao município. O gabinete será presidido pelo prefeito e vai contar com a participação de secretários de áreas estratégicas, como Defesa Civil, Saúde, Obras, Assistência Social, Meio Ambiente, Educação e Comunicação, além do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Entre as atribuições do gabinete estão a coordenação de ações entre as secretarias municipais, a articulação com órgãos estaduais e federais, gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, além da comunicação oficial com a população sobre medidas de prevenção e autoproteção. O decreto também prevê atuação integrada com forças de segurança, órgãos de justiça e concessionárias de serviços públicos, o que inclui Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ministério Público e Defensoria Pública. Além disso, grupos técnicos de apoio poderão ser formados para atuar em áreas específicas, como logística, engenharia, saúde e assistência social. As despesas das ações serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, com possibilidade de suplementação. A iniciativa segue as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e busca garantir respostas mais rápidas e eficientes em situações adversas. Vale destacar que a criação do gabinete ocorre após episódios recentes de alagamentos no município. Em abril de 2025, uma chuva de cerca de 87 milímetros, que atingiu a cidade em apenas 2 horas, provocou 21 pontos de alagamento em bairros como Vila Isabel, Habitat, Pures, Várzea do Otorino e Centro, deixando pelo menos um morador desalojado. E a Prefeitura de Teresópolis firmou o contrato para instalação, operação e manutenção de radares de velocidade fixos e móveis no município. A contratação foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial e confirma a execução do edital divulgado em dezembro do ano passado. O contrato foi assinado entre o município de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, e a empresa Data Traffic S.A., especializada em fiscalização eletrônica de trânsito.
O valor total do contrato é de R$ 1.400.000, com vigência de 12 meses. A empresa será responsável pelo fornecimento, instalação, configuração, operação e manutenção dos equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito no município. O contrato prevê a implantação de radares de velocidade fixos e móveis, software de gestão e monitoramento, suporte técnico contínuo e treinamento das equipes municipais. Os equipamentos deverão atender a todas as exigências legais, incluindo homologação do Imetro e registro nos órgãos federais de trânsito, conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito. No edital divulgado anteriormente, o valor estimado para a contratação era de R$ 2.400.000 para o período de 12 meses. Com a formalização do contrato, o valor final ficou cerca de R$ 1 milhão abaixo da estimativa inicial, o que representa uma redução significativa em relação ao custo previsto no termo de referência. A contratação foi realizada por meio de adesão à ata de registros de preços, com regime de execução por preço global, modelo previsto na legislação para esse tipo de serviço. Segundo a justificativa técnica apresentada pela Prefeitura, a implantação do sistema de fiscalização eletrônica tem como objetivo reduzir acidentes de trânsito, coibir o excesso de velocidade e aumentar a sensação de fiscalização, especialmente em vias com grande circulação de veículos. Um estudo técnico anexado ao processo apontou que 81,8% dos acidentes registrados no último ano envolveram motocicletas, o que reforçou a necessidade de medidas voltadas à segurança viária em Teresópolis. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado com chuva ainda de manhã. À tarde haverá temporal e à noite será chuvosa. Nesse caso, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será parecido. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens e tempo nublado com chuva ainda pela manhã. À tarde haverá temporal e à noite será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será parecido, com sol e algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. E eu também fico por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. E amanhã a gente tem um novo encontro aqui às 7h30 da manhã ao vivo. Tchau!